Olá pessoal, o meu nome é Ziel Moura, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo onde eu vou te mostrar como fazer um logo neon. O importante é que você já tenha um logo feito e que ele esteja sem fundo. Além dessa imagem, você vai precisar ter instalado aí na sua máquina o Adobe Photoshop, tá certo? Pode ser qualquer versão, eu estou usando aqui a versão mais recente, né? No caso, a versão CC. Com sua imagem já sem fundo, no caso já estou com a minha aqui, eu vou criar um documento, clicando em arquivo, novo, e vou criar um documento aqui, 1000 por 1000, já vai ficar interessante. Resolução pode deixar em 72, e aqui no plano de fundo, onde tá branco aqui, a gente vai clicar, vamos colocar o preto. E agora é só clicar em OK e clicar aqui para criar um novo documento. Muito bem, agora é assim pessoal, se você não tem a sua imagem sem fundo, né, não tem o seu logo sem fundo, você vai precisar remover o fundo. Então tem um site que remove o fundo automaticamente, e eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar o link na descrição, é só conferir, remover fundo, e do lado vai ter o link onde você pode acessar o vídeo e eu ensino como é que você remove o fundo. No meu caso, a imagem que eu vou estar utilizando do meu logo, ele já está em PNG, já está sem fundo. Então o que eu vou fazer basicamente é vir até arquivo, colocar incorporado e vou localizar esse arquivo, tá? No caso ele está aqui na área de trabalho, logo, e eu vou inserir ele para cá. Muito bem, vou deixar desse tamanho mesmo para a gente começar. Quando você importar, é só clicar nesse botão aqui, ó, para confirmar. E aí basicamente a gente vai criar um backup desse logo, porque se a gente errar alguma coisa lá mais para frente, é só a gente deletar a camada de cima. Então olha só, eu tenho um plano de fundo e tenho um logo. Vou nessa camada do logo aqui, ó, pressionar Ctrl J para poder duplicar. Essa de baixo eu vou clicar no olhinho para tirar a visibilidade. Na de cima eu vou clicar com o botão direito, opções de mesclagem, e aqui basicamente vou fazer o seguinte, ó. Você vai clicar aqui em FX e vai colocar aqui, ó, redefinir para a lista padrão, para poder aparecer todas essas opções aqui que está aparecendo no meu. Quando você fizer isso, aqui em opções de mesclagem, você vai tirar essa opacidade de preenchimento. E aí você vai ver que seu logo vai sumir ali do nosso documento. Para poder a gente fazer esse efeito, é necessário que a gente faça exatamente esse procedimento, porque a gente vai aplicar um traçado. Então você vai clicar aqui em traçado e vai fazer algumas configurações bem interessantes aqui. Eu já estava brincando anteriormente e eu já fiz algumas configurações que ficam interessante. Você vai vir diferente do meu, mas eu vou te mostrar como é que você faz. Então vamos lá, se você quiser deixar seu logo semelhante aqui ao meu, lembrando que os valores que eu estou utilizando você pode modificar, basta você seguir esse passo a passo. Aqui em traçado, tá, com ele habilitado, você vai deixar o tamanho aqui em 2, tá, 2 pixels. A posição a gente pode deixar interna ou também podemos deixar central, para poder preencher mais a imagem. Eu vou deixar central, no modo de mesclagem eu vou deixar em normal e a opacidade 100%, senão ele vai começar a sumir também. Então deixa a opacidade 100%. Essa caixinha aqui não precisa marcar, e aqui provavelmente o seu vai estar em cor. Você vai, clica e coloca degradê. E aí aqui no degradê, a gente clica nessa barrinha, tá? Se o seu tiver preto e branco ou qualquer outra cor, é só clicar na barrinha. De um lado desse degradê a gente vai clicar, vamos colocar uma cor em uma intensidade um pouco mais forte, no caso um azul um pouco mais escuro. Ziel, eu quero fazer verde, então você vai aqui, seleciona o verde e coloca um verde um pouquinho mais escuro. Não pode ser o verde escuro aqui, tá? É um verde mais escuro para esse lado aqui, tá? Mais pro lado superior. No caso eu vou deixar o azul aqui, ó. Vou clicar em OK e no outro lado aqui, ó, nesse pontinho de baixo eu clico e aqui eu vou colocar, né, uma cor um pouco mais clara. Então, em vez do azul ser aqui, ele vai ser mais para cá. Da mesma forma se fosse um rosa, ou um verde, um amarelo, tá? Mais pro lado do branco, OK? Então é só clicar aqui nesse botão OK, OK novamente. Aqui você não precisa mexer mais em nada. Se você quiser mudar aqui esse ângulo, ó, é interessante, porque aqui ele tá 90 graus, ou seja, ele vai começar com a cor mais clara em cima e aqui embaixo vai ser a cor mais escuro. Se você quiser que ele faça do lado esquerdo superior para o lado inferior direito, ele vai fazer, basta você alterar aqui o ângulo colocando nessa direção aqui. Então eu vou deixar, ó, 135 graus e a escala pode deixar em 100%, tá ótimo. É basicamente isso que a gente vai fazer nessa etapa do procedimento, beleza? Fez isso aqui, agora você vai clicar em OK, porque a gente vai precisar de backups para ir trabalhando aos poucos, beleza? Entendido até aqui? Então vamos lá. Com essa camada selecionada, mais uma vez eu vou pressionar Ctrl J. Então Ctrl J mais uma vez, e aí eu vou ter 3 camadas agora com o nome logo. Só tirar a visibilidade da anterior, tá? E aí nessa camada de cima aqui, eu vou clicar com o botão direito e vou colocar aqui para rasterizar camada. E também eu posso clicar com o botão direito, rasterizar estilo de camada, que aí já vai ficar certinho pra gente. Aqui com essa imagem dessa forma, nessa mesma camada que tá aqui, ó, logo copiar 2, eu vou clicar com o direito novamente, opções de mesclagem, e aqui eu vou colocar o brilho externo, tá? Aqui essa opção aqui. Então você clica, marcou aqui, e aí aqui a primeira coisa que a gente faz é mudar a cor. Como eu tô usando um azul lá, eu vou manter aqui também um tom de azul. Então eu vou escolher um tom de azul aqui, ó. Esse azul ele pode ser uma tonalidade entre esse que a gente utilizou aqui em cima, como também esse que a gente colocou aqui embaixo. Então você coloca o meio termo aí para poder ficar bem interessante. Bom, colocou a cor aqui, a gente vai deixar o modo de mesclagem em divisão, tá certo? O modo de mesclagem aqui em divisão. Opacidade, vamos ajustar
conforme você queira, tá? Se você quiser uma opacidade um pouco maior, você aumenta. Se você quiser deixar um pouquinho mais fraco o neon, você deixa mais fraco. Só que o interessante é que ele não chegue a ficar assim, ó. Assim fica horroroso, cara. Não fica legal. Não fica legal. Então, o que é que você faz? Você deixa um pouco mais baixo aqui, ó. Opacidade, ó. É 30%, ó. Tá ótimo. Que aí você já tem só aquele contorno de leve, tá? Pra não ficar muito chamativo as bordas, né? O brilho. E aí aqui, ó, na técnica, você tem que colocar precisa, tá? E aí aqui agora é só você ajustar o tamanho. Se você quiser no caso um neon um pouco mais forte, você aumenta aqui. Se quiser um pouquinho mais fraco, é só você reduzir aqui e tá ótimo. Nesse caso eu vou deixar basicamente aqui, ó, talvez 30 também vai ficar legal, né? Então, ó, 30, coloquei 30 e essa expansão aqui eu costumo deixar em 0. Se você quiser mexer nela, mexe aí, mas eu recomendo que deixe em 0 para poder ficar dessa forma aqui, ó, bem interessante, beleza? Tá feito isso aqui? Então agora, basicamente, a gente clica em OK. O nosso logo tá praticamente pronto, só precisa de mais alguns ajustes que a gente vai fazer agora. Nessa camada de cima a gente vai também clicar com o botão direito, rasterizar estilo de camada, e aí agora é só a gente pressionar Ctrl T e reduzir o tamanho dele. E por que é que eu rasterizei essa camada aqui? Porque se a gente tivesse deixado ela sem ser rasterizada, né, com os efeitos aplicados, quando eu diminuísse aqui o logo, esse brilho que a gente colocou aqui em volta, ó, ele ia aumentar o tamanho. Não era o tamanho lá nas propriedades, ia aumentar o tamanho na perspectiva que a gente estava vendo aqui, tá certo? Então é basicamente isso. Tem que rasterizar sim. E aí quando você escolher o tamanho basicamente que você vai querer seu logo, ó, vou deixar assim mais ou menos, ó. Eu vou pressionar aqui Enter, né, para confirmar a posição. A gente já tem um logo neon. Se você quiser enfeitar um pouquinho mais, ó, você pode pegar esse logo, copiar aqui, ó, que tem um traçado, você habilita a visibilidade dele, tá? Pressiona Ctrl J, rasteriza ele aqui também, ó, rasterizar estilo de camada. E aí agora a gente pode colocar ele na cor branca, tá? Só colocar ele na cor branca, clique em OK, OK, e aí você reduz também aqui o tamanho, no caso, né? Deixa ele do tamanho do outro aqui, ó, basicamente assim. Vamos arrastar ele aqui para cima, ó, para ficar mais legal. Então em cima de todas as camadas, coloquei ele aqui em cima, pressiono Enter, e aí eu vou ter o logo com uma faixazinha branca, tá vendo, ó? Então nós temos uma divisão aqui, ó, azul de um lado e branco do outro, no caso um sobrepondo o outro na camada de cima, beleza? Ó, dá um resultado bem interessante. Lembrando que se você quiser, você poderia ter diminuído o tamanho logo dos dois juntos. Quando a gente aplicou o brilho aqui, que rasterizou a camada, você já pode diminuir os dois de uma vez só. É só selecionar os dois. Então você segura Ctrl, clica no que foi aplicado o brilho, segura Ctrl, clica no que foi aplicado o traçado, e aí é só pressionar Ctrl T, que aí você reduz e aumenta o tamanho deles dois junto, para você não ficar perdendo tempo alinhando uma imagem com a outra, beleza? Então, ó, pressionei Enter, é aqui mesmo que eu quero que fique. Agora em cima de todo o projeto, tá? Eu vou criar uma nova camada clicando aqui e vou aqui no meu seletor de cor selecionar uma cor. Nesse caso, eu acho que eu vou deixar um tom de rosa, basicamente, ó. Um rosa puxado por roxo, tá ótimo. Ok, vou pegar o brush aqui, ó, o pincel, e aqui eu vou pintar essa parte de cima para poder fazer esse efeito de luz mesmo. Agora é só trocar o modo de mesclagem aqui, tá? Você clica em um deles, quando ficar azulzinho aqui, ó, essa caixinha, você vai só nas setinhas do teclado, ó, para cima ou para baixo, e você vai mudando até você achar um que você queira. Até mesmo você consegue fazer um degradê, né? Às vezes com o modo de mesclagem que você estiver utilizando. Então eu vou deixar aqui em luz do pino e vou baixar bastante aqui a opacidade. Aqui, ó, 15% tá ótimo. E aí a gente já tem o nosso logo pronto. Se você quiser, logicamente, colocar um degradê aqui, ó, nesse brilho, é só você clicar aqui, ó, nesse íconezinho, clica aqui, coloca degradê, e aí você seleciona uma cor que você vai querer mudar, né? Vamos colocar, por exemplo, um verde, ó. Vamos colocar um verde, clique em OK, OK novamente, OK. E aí aqui é só você ir mudando os modos de mesclagem que você vai alterando essa parte de baixo aqui, ó, da cor do logo, beleza? E aí você vai ajustando. Qualquer coisa, se você achar que não ficou tão interessante em alguma parte, você seleciona a máscara, tá, ó. Aqui é o degradê e do outro lado é a máscara. E aí com o brush você consegue ir tirando de onde você não queira esse degradê, beleza? Então vamos tirar dessa parte de cima e eu vou continuar mudando aqui o modo de mesclagem. Então eu não vou usar esse degradê aqui, eu acho que fica um pouco ruim, né, nessa ocasião aqui. Então eu vou deletar essa camada, tá? Para isso é só clicar aqui do lado e pressionar Delete. E agora eu vou agrupar tudo isso. Essas etapas que eu mostrei, você pode variar, tá? Você pode fazer tipo uma parte, outra que você não achar tão interessante, você pula, beleza? E aí você vai personalizando conforme você queira. Na camada de cima, né, no caso essa camada que a gente colocou o brilho, segura Ctrl, rola até embaixo, tira o cadeadinho dessa camada plano de fundo, tá? E aí, ó, com a camada 0 selecionada, você rola, segura Shift e clica na camada que tá por cima de tudo. Agora é só pressionar aqui, ó, para criar um grupo. Podemos renomear isso aqui como logo. E agora é só pressionar Ctrl J, Ctrl E, né, porque aí a gente transforma o grupo aqui, ó,
em uma camada. Agora basicamente a gente vai aplicar aqui um filtro, vamos até estilização, pintura a óleo, e aí você pode deixar nessas mesmas configurações que eu estou utilizando aqui, porque aí ele vai fazer uma limpeza na imagem, né, vai deixar o brilho um pouco mais suave. Então deixa nessas configurações, clica em OK, e aí se você quiser colocar um ruído, talvez, fica interessante, é só duplicar mais uma vez a camada para ter um backup, ó, pressionando Ctrl J, vai até filtro, ruído, adicionar ruído, e aí você pode colocar um pequeno ruído aí na sua imagem. Só clicar aqui em OK, e aí a gente tem tudo prontinho aqui, o nosso logo feito. Vamos tirar a visibilidade para você ver, ó, sem o ruído e com o ruído. Nesse caso eu vou deixar sem o ruído mesmo. Então tá feito. Para você salvar é muito simples, clica em arquivo, salvar como, e aí você escolhe o diretório, né? Pode colocar aqui, ó, logo Neon Tutorial. Vou colocar aqui, ó. Aqui a gente vai deixar no tipo em Photoshop, tá? Porque aí fica editável, caso você queira mudar mais alguma coisa. Você pode deixar aqui no formato Photoshop. Ou se você já quiser salvar para mandar direto lá para suas redes sociais, é só botar aqui, ó, PNG, clica em salvar e OK. Muito bem, o nosso logo tá feito. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aí, compartilha com seu amigo. A gente tá aí rumo a 100 mil inscritos. Então se você puder compartilhar o canal aí com seus amigos, eu ficarei muito feliz. Beleza? Então é isso aí. Valeu, família Drashon. Tamo junto.